as doutrinas que eu não participei, desde católica e muitas da Trindade, até mesmo igrejas que batizam em nome de Jesus Cristo, igreja do nome, como diz os irmãos, você está entendendo? Mas ele tem o batismo, mas falta a Santa Ceia está corrompida, a Santa Ceia com suco de uva. Tem a Santa Ceia, mas não tem o lava-pés, mas como assim, irmão, que negócio é esse? Veja, mas é a Bíblia. Jesus disse, se eu e mestre lavei os vossos pés, vós deveis fazer uns aos outros. Então eu conheço, irmão, olha assim, veja bem, eu conheço a maioria delas. Modesta parte falando. Por quê? O que Jesus disse? Me diga com quem tu anda e eu digo quem tu é. Qual é a doutrina na tua igreja? Que batismo você é batizado e batizam? Que tipo de sangue e de corpo que vocês usam? Você está entendendo? Você está entendendo? É simples, uma vez que chega a ser simples. Amém. Veja, eu andei por todas elas, irmãos, e sempre procurando o quê? Não fecha com a Bíblia. De eu desistir, irmão. Eu desistir. Eu disse, não, chega, não quero mais. Porque a Bíblia diz que, veja, que melhor coisa é eu nunca ter tocado, nunca ter conhecido, do que conhecer e sair por aí falando bobagem, mentiras, inventando religião. Sabia disso, irmão? A Bíblia diz que é melhor não tivesse conhecido, porque pisam o sangue do Filho de Deus. Veja, mas, que importa, não é verdade? Porque, veja, a Bíblia diz que ele já tem a sua mente, o seu coração cauterizado. Você vê que o Espírito Santo diz assim, não, nos últimos dias vai ser tão terrível, irmão, que eles vão procurar doutores segundo a sua concupiscência. Você está entendendo? Segundo a sua concupiscência. Outro dia, quando no tempo que eu tinha a minha microempresa, tinha 2 funcionários que eles foram fazer um bico na praia. Chegaram lá na casa de um pastor. O pastor não veio de sunga querer impor as mãos sobre eles e orar. Você vê a loucura. Você vê do jeito que é da coisa, mas tem gosto para tudo. Agora, aonde isso na Bíblia? Você está entendendo? Então são exemplos, irmão, que a gente vê assim, ó, você não precisa ser um intelectual, você não precisa, veja, as coisas, o teu cotidiano manifesta a condição do mundo. Veja, é muito fácil, irmão, hoje, desde que você tenha o quê? Um bom senso. Quando eu era pregador de uma certa denominação, na atualidade acho que é uma das maiores do Brasil, a maior, hoje não é mais, mas chegou a ser já. Então eu era o pregador desta denominação. Quando eu recebi a mensagem, quando eu conheci a mensagem, veja, um profeta restaurando, veja, a doutrina dos santos apóstolos e os profetas, veja, tocante a Malaquias capítulo 4. Deus diz que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, veja, grande para quem está naquilo que Deus projetou, e terrível para aquele que acha que é e não é, como diz lá em Apocalipse. Veja, tenha a teu favor que tu achaste eles mentirosos, e são da sinagoga de Satanás. Jesus está falando isso, irmão, que é sinagoga de Satanás. Por quê? Porque não vem de acordo com a doutrina que Jesus ensinou para os apóstolos. São sinagogas de Satanás, o próprio mestre diz. Ele diz
diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Amém. É o mestre quem diz. Amém. Mas, para muitos, o que importa, não é verdade? Jesus não deixaram de acreditar nisso. Eles acham que naquele dia lá vai chegar com a carteirinha, ó, onde é que tá o povo aqui da igreja fulana de tal, que eu sou membro aqui, eu fui diácono. Não, nego, isso aí tá lá no inferno, outro é para baixo lá, ó, pega a escada e vai para baixo. Porque não há, irmãos. A própria Bíblia diz, veja bem, que as bestas, elas irão pastar no mesmo pasto, vão beber a mesma água, só que elas sempre estão em... Você pode fazer isso. Você pode olhar na natureza, vai lá naqueles documentários lá na África, né? Zebra com zebra, gnu com gnu, girafa com girafa, não é verdade? Mas eles vão no mesmo rio beber água, eles comem o mesmo mato, não é verdade? Amém. São tudo irracional. Veja. Mas cada um tem o seu grupinho assim. É o homem quando ele se afasta de Deus e procura o quê? Lugares que podem sossegar o seu espírito e a sua alma. Mas o seu espírito nunca tem sossego. Veja. É assim como o irmão, é como a pessoa que dá a primeira tragada no cigarro. Ou que bebe o primeiro copo de álcool. Ou, né, a mais suave que seja a cerveja. Ninguém gosta. Mas, como diz o cachimbo, né, o costume entorta a boca não é verdade? Aí a pessoa vai até que aquilo ali passa a ser... Você está entendendo? Assim é o espiritual. As pessoas vão ali, começam ali, faz amizade com fulano, com ciclano, com ciclano. Pastor muito simpático, ele não é bobo. Não é verdade? Ô irmão, traz uma palavrinha, irmão, lê um versículozinho, irmão isso, irmão. Você está entendendo? Ele não é bobo, ele é sagaz. Por quê? Porque ele traz a natureza do seu pai. Veja, a sagacidade. Veja, ele é sagaz. Ele não está preocupado com... Você está entendendo? Quantos? Veja. Então esta é a grande comissão deles. Eles chamam isso de grande. Então eu digo, mas como assim, né? Então eu ia ler a Bíblia, irmão. Quando eu recebi a mensagem desse senhor, o profeta desta era, é a mesma doutrina, irmão, diga o que quiserem dele. É o mesmo batismo, a mesma santa ceia, Amém. santificação, enfim, Amém. é exatamente o que você lê nas cartas. Veja, toda. Veja bem, toda. Mas eu, como um bom trinitariano, eu via aqui, mas eu li a Bíblia já com o meu pensamento formado. Esqueça. Você nunca vai aprender. É a mesma coisa quando você acha, veja, que você sabe alguma coisa, vem uma pessoa e que mostra um jeito melhor de fazer, mais fácil, mais prático, mas você prefere o seu modo. Por quê? Porque o orgulho, e assim é o que vai. Hoje não se sabe mais a diferença de dons para dom. Você está entendendo? Veja, de lugar, de ministério. Veja, hoje está todo mundo assim, irmão, todo mundo acha que pode discutir e falar sobre Deus. Ótimo. Agora você duvidar da palavra de Deus para ficar com a tua, aí fica difícil. Por quê? Porque Deus, o que a Bíblia diz? Que nós temos que nos aperfeiçoar de degrau em degrau, né? Passo a passo, degrau em degrau, não é verdade? Para nós chegarmos à estatura de varão perfeito. Por quê? Amém. Porque a Bíblia disse que são muitos os falsos. Verdadeiro é pouco, por quê? Porque o verdadeiro, a porta é estreita. A porta é estreita. E quando você olha assim,
Muitos desistem sem provar da porta. E quando chega nessa porta estreita, vê que aquilo é maravilhoso. Vê que aquilo vale a pena, vê que aquilo vai se ajustando. Você vê que quando Elias subiu no redemoinho, na verdade, que ele deixou a capa para Eliseu. Eliseu não foi no alfaiate, você dá uma ajustadinha aqui, não, perfeito. Amém. Perfeito, é assim mesmo que eu quero. Veja, assim é quando você teme a Deus, quando você deseja, confessa a tua debilidade, confessa que você não consegue, que você é fraco, que você é pecador mesmo. Então quando você toma a capa do Evangelho, ela se ajusta em ti. Por quê? Porque Deus disse que todos nós fomos concebidos em pecado. Deus, veja, ele te dá a armadura certinha, ela encaixa em ti certinho. Por quê? Porque é a tua natureza. Porque a natureza da mulher é ser mulher, a natureza do homem é ser homem. Você está entendendo? Então veja, aquilo vai cair em ti como? Você não quer, o homem não quer ficar afeminado, né? A mulher não quer ficar masculinizada. Não é verdade? Você está entendendo? Veja bem. Ruth. Meu Deus. Que encanto, hein? Devia ser uma garota extraordinária. Não é verdade? Ruth devia ser uma pessoa extraordinária. Uma mulher acima do padrão. Hein? Viúva. Nova. Desamparada. Só a velha sogra Noemi, já velha, avançada de idade, só tinha o quê? Um caminho de volta. Veja, ela chegou a se auto-amaldiçoar. E tinha outra, a órfã. Veja, também, de certo, no mesmo padrão de Ruth, fisicamente. Veja, não, minha filha, não, volta para casa do pai de vocês. Veja, não, volta para casa do pai de vocês são novas. Volta para lá, vocês estão livres, veja. Vocês não são divorciadas, vocês não fugiram do marido, você não guampeou eles, vamos falar um português correto, né? Vocês não guampearam eles, vocês não traíram, então vocês podem voltar, vocês podem ter outro matrimônio, mesmo que eu tivesse idade para ser mãe, veja, até eu dar à luz um filho, para ele crescer para vocês, porque essa era, veja, a doutrina em Israel. Não é verdade? Que quando a mulher casasse e não deixasse filho, ou o marido morresse e não deixasse filho, o irmão tomaria a mulher dele para suscitar o nome do irmão. Pois é, minha filha, você volta para casa, né? Porque lá vocês são menina boa, né? Você não estava por aí nos vucu-vucu não, você não estava pela de bobeira, não. Veja. Volta para casa, né? Os pais de vocês vão receber porque vocês honraram o casamento, vocês honraram viver uma vida de esposa, né? Volta para casa, vocês são bonitas, são atraentes. Órfã, Ruth não. O teu Deus é o meu Deus. Amém. Onde tu pousar eu pouso, e onde tu morrer eu vou ser sepultado. Irmão, hein? Você está entendendo? Irmão, o noivo foi, mas o nosso caráter de cristão, de filhos, de esposa, de igreja, ficou. Amém. Aleluia. Ele deixou o Consolador. Amém. Ela, não. Teu Deus é o meu Deus. Amém. Não. Vamos, veja. Eu sei os meus direitos. Eu tenho livre-arbítrio. Não, mas eu vou ficar contigo. Veja. Essa é a questão. Esta é a questão. A mulher é um tipo de igreja. Veja. A mulher, veja, igreja já está no feminino. E Cristo é o nosso noivo. Amém. Irmão, tem tipos tão lindos na Bíblia. Agora, quando você é um religioso, você vê aquilo sempre trazendo o quê? Para a tua fé, e não para
o reino de Deus. Recebe uma cura, lá na igreja, fulana de tal, eu fui curada. Não, Deus, não, daí é segundo plano, para de graças a Deus, porque daí, veja. Não, irmãos. Veja. Porque na igreja de Cristo, veja, há o caráter de esposa. Há um caráter, veja, ele prometeu vir nos buscar. É como antigamente, né? Tinha muito disso. Eu vou para a cidade grande, eu vou lá, vou fazer isso, mas eu vim te buscar. Eu vou casar contigo. Veja, a moça já começava a preparar os enxoval, não é verdade? Já começava a se preparar porque sabia que ele vinha. Veja, agora hoje, veja bem, olha a condição. Veja, olha a condição. É tipo, irmão. É tipo perfeito. Se nós olharmos, veja, a coisa natural é o espiritual. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Por isso Jesus diz: quem é limpo, limpe-se. E quem é sujo, suje-se, aproveita. Né? E o apóstolo Paulo, se não existe o amanhã, se não existe vida após a morte, se não existe a promessa de Deus é historinha, então vamos comer, vamos beber, vamos folgar, vamos aproveitar, porque amanhã vamos morrer tudo mesmo. Alguém aqui é eterno? Vamos comer, vamos beber, vamos aproveitar. Gaita e foguete e larga a bandeira lá. Veja. Agora, se você tem consciência, quando você olha para o teu espírito e você vê que há algo que clama dentro de ti, há algo que deseja adorar, aí o que acontece? Quando o homem não entra nessa concepção, ele vai adorar um time de futebol, ele vai adorar um cantor sertanejo, ele vai cantar, você está entendendo? Uma prostituta de quinta categoria, ele está lá babando por ela e compra, você está entendendo? São prostitutas de grandeza, veja. E assim as meninas também, adúlteros de tanta grandeza, mas é o meu ídolo, ele vai lançar um CD, eu vou ter que fazer até serão para comprar um CD. Vou ter que, veja. Essa é a coisa. Essa é a coisa. Porque Deus te chamou, irmão, para ser um adorador. Amém. Veja, para adorá-lo. Amém. Você não foi feito para adorar clube de futebol. Você não foi, não, irmão, é Deus. Amém. Nós não fomos levantados, veja, Deus não nos colocou aqui nesse plano para nós adorarmos homem, doutrinas de homens. Mas ele foi tão bom para mim, ele me ajudou numa hora que eu estava... Amigo, amém. Ore por ele para que ele também venha para a verdade. E não, veja, ele é uma pessoa boa que ele venha conhecer a verdade e ser salvo. Amém. Não é verdade? Não é o que Jesus disse? Conhecereis a verdade, ela vai vos libertar. É a verdade de Deus, não é a minha. Você tem alguma verdade? Então você está errado. Há somente uma verdade. E essa verdade é Deus em sua palavra. Amém. Pronto. Então o que acontece? Isso se torna fácil de nós nos render. Amém. Veja, isso te deixa, veja, suscetível a se render a Deus. Aí, irmão, pode ir lá falar, pode aqui falar, você vai orar, você vai ter misericórdia. Às vezes você pode até, né, porque aquele velho homem sempre está tentando vir ali arrancar um pedacinho. Não, aí você vai o quê? E Deus vai trabalhando, mas você tem que buscar. Veja, Jesus, sendo Jesus, orou 2 vezes. E nós muitas vezes, veja, engolimos qualquer mentira. E daqui a pouco a gente vê mas tudo não, né? Aí faz de conta que não vê para não o quê? Para não se desligar dali. Veja, vamos à nossa escritura, na verdade, que está em São Mateus, no capítulo 26, e no versículo 57. Veja,
Sabemos que Jesus teve no Getsemane uma... Eu gosto muito de frisar sempre isso, irmão. Para que nós nunca venhamos, veja, nos esquecer disso. Quando nós nos achegarmos à Bíblia Sagrada, você tem que ver que ora o mestre está discursando para o público. E ora ele está discursando para os seus discípulos. Quando ele disse, portanto, ide, ensinai todas as nações, ele estava falando para uma multidão mista ou para os discípulos? Para os discípulos, os 11 discípulos, porque Judas já tinha tomado o seu caminho, a perdição. Não é verdade? Então veja, nós nunca podemos nos esquecer disso, irmão. Quando você ler o Evangelho, você tem que ter certeza de uma coisa: esta Bíblia foi escrita para os filhos de Deus, não foi para o mundo. O mundo tenta copiar e faz um monte de igreja, um monte de patifaria com a Bíblia. Agora, o Filho de Deus, não. Amém. Pesado, né? Patifaria, né? Mas é o que faz. É comércio. É só comércio. Veja. É só comércio. Não passa disso. Palavra pesada, né? Patifaria. Mas é o que é. O que Jesus chama? Portas do inferno. Veja. Então nós temos que saber isso, irmãos. Deixar de ser songamonga e ver que a palavra de Deus, ela veio para nos salvar e não para nos confundir. Você está entendendo? Me perdoe a sinceridade, mas é a pura verdade. Veja. Então nós temos que ver, quando você pode ter certeza disso, irmão? O que Jesus disse quando ele escolheu Saulo de Tarso? Veja, ele levará o meu nome diante dos gentios. Veja bem, para quê? Para preparar um povo disposto, zeloso e de boa obra. Que nem diz aquele hino, né? Como é que estava mesmo? Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sol. Quem é que é justo, irmão? Quando é que você passa a ser justo? Quando você é justificado por Cristo. Uma religião não pode te justificar. Não. É tipo assim, ó. Eu posso te perdoar. Você pode me perdoar. Mas será que Deus te perdoou? Que nem o caso daquelas moças que eu falei ali. Essa religião desse branco, eu não quero nem com a minha vaca. Veja, o homem foi lá correndo para perdoar a moça. Mas Deus disse, não, ela fez demais. Não, ela passou a linha da misericórdia. Não, aqui não vai. Quando a irmã Brana chegou lá desesperada, ela já tinha entrado em óbito. Veja. Irmão, eu perdoar, o irmão Brana perdoou, mas Deus perdoou? Aí é que está a grande pergunta. Aí é que está. Tem pessoas que se acham o Todo-Poderoso. Você está entendendo? Quando as pessoas se humilham, às vezes até tem receio de falar, porque o cara, você está entendendo? Mas Deus te perdoou? Deus me perdoou? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós. Será que Deus me perdoou os meus pecados? Veja. Então nós temos que ver. Jesus disse, ó, agora, portanto, ide, né? Em todas as nações, fazer discípulos, veja, batizando-as em o nome do Pai. Eu vou abrir uma igreja, tá vendo? Mas Pai é nome. Já começou tudo errado. Aquele coitadinho ali está de pé junto, crendo que, veja, Pai, Filho e Espírito Santo perdoa pecado, mas Jesus nunca falou isso. Porque Pai não é nome. Veja, mas quando você está tão envolvido com essa, querendo agradar Deus e o mundo, você acha que não é bem assim, tudo bem, não. É porque, veja, aí por causa, veja, de quantos milhões de pessoas se perdem por causa disso? Podiam estar desfrutando de um paraíso com Deus e não estão em tormento. Por quê? Porque não olharam a palavra de Deus e preferiram defender a sua tese religiosa do que a Bíblia. Ah, irmão, muitos
Muitos virão e me dirão, Senhor, mas você, Senhor, aparta-te de mim, não te conheço, você praticante de iniquidade. Quantos? Você acha que, quantos não ouviram que a Trindade não existe na Bíblia? Mas vê se eles mudam. Porque eles acham que não é bem assim, que Deus é um velhinho que não lembra. Não, capaz. Porque ele, não, irmão, tá aqui, ó. Todos quantos recebeu o seu nome, Deus lhe deu o poder de ser feitos filhos. Deus te deu esse poder. Agora, você pode recusar. Naamã chegou lá na beira, como é que pode? Acho que eu vou lá, mano. Não sei onde eu estou com a cabeça, que eu não vou lá e boto o rancho desse profeta aí no chão. Ele tinha soldado, ele tinha força, ele tinha tudo. Olha, tem tanto rio maravilhoso lá, ele quer que eu mergulhe nesse rio barrento sujo aqui? Não sei onde eu estou com a cabeça, que eu não vou lá e boto o rancho daquele velho no chão. E já penduro ele lá pelos galhos lá e deixo lá esse velho. Porque Eliseu não foi nem falar com ele. Por quê? Porque ele era um ímpio. Veja, ele sabia que ele ia receber aquilo ali e ia continuar tanto quanto foi. Veja. Não, vai lá e diz para ele se mergulhar lá 7 vezes no Jordão. Ele está pensando que, veja, Deus não deu? Deus não... Não, mas olha bem, olha a diferença da pessoa andar com pessoas de bom caráter. Mas, meu senhor, se ele pedisse para ti uma grande coisa, tu não faria? Então o quê? 7 mergulhinhos, coisa tão simples. Vou dar aqui para aquele velho. Mas é tão simples. Se ele pedisse para te fazer uma grande, tu não faria? 7 mergulhinhos. Veja, você está entendendo? Amém. Você está entendendo, irmão? Por isso a Bíblia diz, veja, é um provérbio, me diga com quem tu anda que eu te digo quem tu é. Agora você vai andar numa religião que não aceita nada que a Bíblia diz? Não, porque Jesus falou aqui, tu não sabe ler, foi Jesus que falou. Mas Jesus falou o quê? Mas por que quando Jesus disse, olha, eu vos dei exemplo, lava o pé um do outro, ninguém quer lavar o pé um do outro? Você está entendendo? Então isso, irmão, isso são pepitas que nós vemos aqui para adorar a Deus e relembrar, veja, que Deus, Ele manifestou isso para você e você, é verdade. Você aceitou, você não tem nenhum constrangimento em lavar o pé do teu irmão na Santa Ceia. Você não tem nenhum constrangimento de se sujeitar à palavra de Deus, por quê? Porque você sabe que o teu mestre te deu exemplo. Amém. Nós não fizemos por quê? Porque nós achamos, porque não? É porque está aqui, irmão. Amém. Quer testemunha? Timóteo. Olha, para tu escrever uma viúva na igreja, ela tem que ter uma mulher de um só marido, se criou os filhos na santa doutrina e se lavou os pés aos santos. Veja, porque, irmão, Deus ele não muda. Amém. Se não tiver no mínimo 2 testemunhas, irmão, não perca tempo que você está em uma furada. Leia. Por isso, irmãos, porque as pessoas da mensagem, elas não têm muito comigo. O profeta falou, mas amigo, ele tem 50 anos morto. Agora, se o que ele falou tiver aqui, amém, e tiver no mínimo 2 testemunhas, amém. Se não, veja, porque o que não falta é fanático, veja, que colocam William Branham acima até mesmo de Jesus. Dizem que ele é até o próprio Deus, que ele é a segunda vinda de Cristo. Você vê do jeito que a coisa anda? Aí agora, por causa dessas pessoas, eu vou desprezar esse tesouro, essa eternidade.
me colocando de novo na doutrina, veja, onde exatamente os apóstolos pregaram, ele, veja, a mesma doutrina. Agora ele está morto, eu posso pegar aqui uma carta dessa aqui. Tem quantas igrejas que já estão imprimindo Bíblia, botando Jeová onde não tem Jeová, botando, veja, amenizando palavras. Tem umas que nem falam mais de inferno, não falam mais de juízo eterno, não falam mais por quê? Não, porque é o evangelho de ó, entendeu? Evangelho de 7:1 para quê? Não, aí todo mundo fica assim, ó. Aí vamos, irmão, pelo amor de Deus. Você está entendendo? Veja. E preferiram, veja, e honraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Veja, aqui, está tudo aqui, irmão. Veja, olha aqui. Olha. 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 Porque, olha só, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas você vai crer no quê? Em mim? Ah, irmão, não faça isso. Não faça isso, irmão. Agora, você tem que crer na palavra. Amém. Se eu estou dizendo, pregando e posso, veja, não tem por que você duvidar. Porque não é de mim que você está duvidando, não é comigo que você está concordando, é nós estamos concordando com Cristo, com Deus. Ou concordamos ou discordamos, é simples assim. Simples. Veja, olha. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvar todo aquele que, veja, todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. Porque quando ele fala grego, são gentios, não é verdade? Veja, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Agora, como eu posso ser justo, irmão? Se toda a Bíblia diz que eu sou um pecador, que eu estava instituído, quer dizer, eu não tinha direito de salvação. Você está entendendo? Agora, quando eu venho através de Cristo, qual foi o fundamento que foi lançado no dia de Pentecostes? Primeiro de tudo, veja, primeiro de tudo, eu tenho que me arrepender, para depois me chegar a Cristo. Você está entendendo? Veja, Jesus antes de ser crucificado, ele teve que ser lavado por João Batista no batismo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, antes de ser sacrificado, era feito o quê? Não vejo nele pecado. Manda lá para... Não, mas também não vejo nele pecado. Não, manda soltar. Se tu soltar, César vai saber que tu tens outro rei. E isso, irmão, é pena capital em Roma. Em Roma, no tempo, você dizer que tinha outro rei além de César, você era um traidor, não tinha mais. Você só não era crucificado por ser romano, mas você era morto. Veja, o romano ele não podia, porque ninguém crucificou Paulo, decapitaram ele, porque ele tinha dupla cidadania. A cruz era a lei não crucificar romanos. Isso era só para, as outras nações. Veja. Não vejo nele como cordeirinho. Antes de ir para o sacerdote lavava, via ver se ele não tinha osso quebrado, se ele não tinha mancha, se ele não tinha defeito. Não, pode botar agora para ser sacrificado, isso está bom. Assim era Cristo. Como um pecador pode morrer por um pecador? Você está entendendo? Porque se William Branham fosse bom, se Billy Graham, Oral Robert e todos os grandes homens, veja, não precisaria Jesus vir na cruz, irmão, eles morreriam no lugar. São santos. Você está entendendo? Essa é a questão que as pessoas não deixam entrar na caraminhola. Ai, não, meu pastor, a minha pastora piorou. Veja. Você está entendendo? Porque o profeta desta era, William Marion Branham, porque... Não, irmão, menos. Ele é um quê? Ele é um servo. Ele não é Senhor.
Ele foi um vaso usado para restaurar. Veja, ele não é nada mais do que isso. Veja, quando eu assim diz o Senhor, trema e obedeça. Agora, ele comete falhas como qualquer outro homem. Veja. Então Jesus, antes de ser crucificado, ele foi examinado. Primeiro ele foi, veja, batizado. Mas por que o batismo de João Batista não perdurou? Por que até hoje não se batiza com o batismo mais de Batista? Agora é o batismo cristão e não batista. Você está entendendo? João Batista nunca batizou ninguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quando Jesus deu essa comissão, João Batista já era morto há muito tempo. Então nós temos que ler e pedir a Deus: Senhor, abre o meu entendimento. Nós temos que ser humildes e chegar na presença desse Senhor, eu sou dependente, sou 100% dependente, 1000% dependente. Você está entendendo? Aí, agora sim. Veja. Nós temos que reconhecer, irmão de João. Nós temos que reconhecer, irmão, que nós somos, veja, necessitados, carentes, debilitados, e sem Deus nós não somos nada senão um monte de poeira jogada fora. Veja. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. As pessoas estão fechando o olho para isso. Eles estão deixando o diabo cegar eles. Veja. Para que eles não vejam, para que eles não ouçam e compreendam. Que eles não veem e veem. Veja. Eles estão olhando, mas não estão vendo. É como o defunto na missa de 7º dia ou lá no velório de corpo presente. Adianta bater palma para o defunto? Ei, adianta, hein? Adianta? Adianta? Não adianta. Adianta levar flor, encher lá de coroa? Que hipocrisia! Nunca deu uma flor. Nunca deu. Você está entendendo? Agora, quando morre, vai lá dar. Por que não deu as coroas para ele quando ele podia sentir o aroma daquelas flores? Ainda que nem tem um cheiro muito agradável, né? Tem algumas que são até cheirosas. Você está entendendo? Irmão, acabou, irmão. Morreu. Agora, para nós, aqui nesta vida, nesse plano, acabou. Agora você vai colher o que você plantou aqui. Não. Falando outro dia com o rapaz lá, tadinho, me deu muita pena dele. Ele é um venezuelano, sofrido, tadinho. Não, e vejo que mesmo na terra. Eu digo, não. Aqui você paga uma parte. Aqui é para você sentir o peso, veja, para você se reconciliar com Cristo. Agora, se você permanece nesse desejo, então aí não, veja, vai ficar agora. Aí quando você, o plano aqui morreu, mas você vai agora chegar, tu acredita? Eu não acredito. Então você não acredita, tu diz com a tua boca, mas o teu coração não acredita em Deus. O que é que Deus disse? Esse povo, o Senhor, Deus, Jeová, no Antigo Testamento, Isaías, estou farto. Este povo só me honra com os seus lábios, o coração dele está longe de mim. Veja. Estão longe de mim. Qualquer um que chega lá, com uma labiazinha lá, eles já vão entregando, já vão se entregando, já vão adorando, já vão aceitando, veja, adorando deuses. Porque a Santíssima Trindade, ela sugere 3 deuses. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Isso é o maior paganismo que já se viu na face da terra. Pior do que isso, só adorar Baal. Quer dizer, a mesma coisa. É a mesma coisa. Por quê? Porque isto é paganismo. A Trindade é doutrina pagã. É doutrina pagã. E veja, bem-aventurado o homem que busca. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Não existe. É simples. É simples. Nós já falamos, estamos cansados, né? É só lá ver 325 no concílio de Nicéia em Roma, lá, pronto. Você já vai ver que ali foi instituída esta asneira. Veja. E nós não falamos isso, não. Isso é para as pessoas mesmo, sabe? Entender.
que ela tem que despertar para isso. Que ela não é um pedaço de carne em uma vitrine. Não. Ela foi comprada. Veja. Mas as pessoas não querem receber o perdão de Jesus e acham que um padre, um pastor, e piorou uma pastora, tudo, veja, pode colocá-los no céu. Não pode. Se não for o mesmo Espírito que estava em Cristo. Amém. Eu vou, mas eu vou deixar o Consolador. Amém. Veja, estarei convosco. Estarei convosco. Até a consumação dos séculos. Veja, quando vai consumar os séculos, esse dia ninguém sabe. Então nós temos que estar, o que Jesus disse? Vigiai, porque a hora e o dia ninguém sabe. Fique atento. Fique atento, não pensa não. Não, eu vou voltar, eu prometi. Veja. Então primeiro, você tem que ser examinado. Você tem que ser examinado antes de ser batizado. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Se o homem examina ele mesmo, ele não precisa ser julgado por ninguém. Veja. Então, quando você, veja, examina-se você mesmo. Você tem que ser primeiro examinado, se arrepender, para depois ser um sacrifício perfeito. E você é sepultado, você se auto-sacrifica aos olhos secular para servir a Deus, com sua vida, com sua casa. Quando você dizimar, você vai dizimar num lugar onde esse valor vai ser aproveitado a benefício de todos, não para benefício, você está entendendo? De ladrões de dízimo. O próprio Deus disse, vocês são ladrão. Veja. Então as pessoas, veja, dizimando, são fiéis, dizimam tudo. Fazem bem, maravilhoso. Veja. Mas muitas vezes o que ela está financiando? Orgias, festas, carros de luxo, e isso aqui, veja, enquanto que a Bíblia diz? Para que haja mantimento na casa do Senhor. Não é verdade? Amém. Veja, traga. Senhor, mas no que nós te roubamos? Pois é aí mesmo. É no dízimo e nas ofertas alçadas. Veja, traga para que haja mantimento na casa do Senhor. Amém. Veja, para converter este valor no quê? Evangelismo, se houver uma necessidade, meu irmão, alguém, veja, essa é a questão. Não, mas eles não querem isso, olha, cuida com esse irmão, estragado. Deixa ele lá com a igrejinha dele lá bem quietinho lá, não, nem vão lá, pelo amor de Deus. Veja. Você está entendendo? Essa é a questão. Mas, veja, Deus tem os seus filhos. E não sou eu, veja, que nem nós não somos um centro de, que nem diz aquele lugar assim onde as crianças vão lá para ser doadas, né, adotadas, na verdade? Não, isso é você e Deus, isso é eu e Deus, é buscar em Deus, porque Ele é a verdade. Amém. Eu não tenho verdade, eu estou na verdade, através de quê? Da doutrina dos santos apóstolos, dos profetas, a qual a principal pedra de esquina é Jesus Cristo. Amém. Este sim é digno de toda honra e de toda glória. Amém, irmão? Veja bem. Veja. Então veja bem, irmão. Veja só. Acho que Deus não quer que nós saímos de Mateus nesse ano ainda. Veja. Nunca. Preste atenção, veja. Ore. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu venho te pedir que o Senhor limpe de mim, Senhor, todos os pensamentos, os compromissos, tudo, Senhor, porque eu vou me achegar à Tua palavra. E eu sei que a Tua palavra é lâmpada para os meus pés e remédio para o meu umbigo. Veja. Me acode, Pai. Tenha piedade de mim, Senhor, que eu realmente desejo, veja, te servir. Ore e faça uma leitura, veja,
inteligente. Seja inteligente, porque Deus te fez inteligente. Não deixe os outros te enganarem com falsas doutrinas. Por quê? Porque Deus, veja bem, Deus te fez dotados de sabedoria. E quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todo que lhe pede. Amém. Isso não é, irmão, não é privilégio de alguns, é direito de todo aquele que se achega a esta palavra. Amém. É direito de todo mundo, todo ser, do vassalo ao monarca. Todos têm, veja, direito. Porque Deus comprou esse direito para ti lá na cruz, para mim. O Senhor Jesus comprou isso para nós, lá na cruz do Calvário, para você não ser, veja, uma marionete na mão de Satanás. Porque atrás dessas, veja, existe um espírito chamado Satanás, que vem com essas, veja, é o diabo. Por quê? Porque a mentira tem por pai o diabo. Então, se não está aqui, é uma mentira. Escape. Veja. Então, veja bem. Não confunda. Tem lugares na Bíblia que o Senhor Jesus ele está falando somente com os seus discípulos. Uma reunião fechada, vamos dizer assim. E tem hora que ele prega, veja, para o público. Na verdade, Monte das Bem-aventuranças, lá onde ele vem liberta aquela mulher da mão dos religiosos que queriam apedrejar aquela moça com pecados até muito, né? Quer dizer, pecado não tem grande, não, né? Mas veja, com pecado como todo ser. Veja, por que Jesus disse, vai e não peques mais? Para que não te suceda coisa pior. O que poderia ser pior do que ser morta a pedras é, depois disso, ir para o inferno. Veja. Irmão, se as pessoas, irmãos, elas dessem o devido crédito à palavra de Deus, e quando diz que Deus, veja, não tem prazer na morte de um pecador, é porque o inferno é lugar para rebeldes convictos. Veja. Satanás, veja, ele é um rebelde convicto. Não há perdão para ele. Por isso, ele tem tanto ódio, por isso é que nem aquela, eu quero, veja, que nem quando eu andava no mundo, me perdoe a sinceridade, quando às vezes passava uma moça que a gente, né, vai lá é casada, não foi mal, não sou ciumento. Veja, o diabo é exatamente isso, o diabo não tem ciúme. Se você vai aí numa igreja trinitariana, se você vai lá aí, não, ele quer saber que você faz o quê? Veja, fomente. Veja, ele não tem ciúmes. Veja, o que o inimigo, irmão, veja, ele não vê hora de um coitado desse aí tropeçar, cair num canto, veja, e bater e morrer, porque vai cair aonde? Vai parar no colo desse maldito. Veja. Por quê? Porque a Bíblia diz, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém. Depois de morrer, não adianta mais, irmão. Oh, pai Abraão, tem misericórdia, Senhor, vai lá em casa. Não, mas tem, está lá, ó. Tem Moisés, tem os profetas, escutai-o. Mas pai Abraão, veja, porque ele já sabia a condição dos irmãos. Mas pai, as pessoas, irmão, quando a pessoa desce no inferno, ela vai estar tão consciente como sempre esteve. Veja. As pessoas vão estar tão conscientes, irmãos. Penso que não, irmão. Não. Você vai sentir, veja, toda aquela tormenta, veja, você sabe que veja, a pessoa, o pecador vai saber que ele está onde? No inferno. Assim como aquela pessoa que está lá, veja, ela vai estar consciente, ela não vai estar lá. Não. Lázaro andava, veja, com Abraão, na companhia de Abraão, veja, no seio de Abraão. Não é verdade? Veja, e o rico do inferno.
Oh, não, mas se um for lá, se eles não querem, vão acreditar que os mortos ressuscitam. Você está entendendo? Veja, ele estava consciente, sabia que os irmãos davam tão pouco valor à vida eterna quanto ele que estava lá. Você está entendendo? Assim são as pessoas. Por quê? Porque depois que vai dar, irmão, pronto, acabou. Ele não volta de lá para... Não, a Bíblia diz que quem morreu, morreu. Veja, agora, aos espíritos, veja, aqueles anjos, veja, que foram expulsos com Satanás, esses estão aí, ó. Veja, mas eles precisam de que você libere, que você permita que ele se associe a ti. Eu tenho que, assim como eu tenho que permitir que Deus, o Santo Consolador, ele venha morar em mim, eu também tenho que permitir que o Espírito das Trevas, ele venha morar em mim. Através de quê? Vícios, adultérios, enfim, tudo que o mundo oferece, fora das Escrituras. Veja. Pronto. Essa, você tem que permitir. Ou, veja, ou nós permitimos Deus trabalhar em nossa vida, ou o diabo vai trabalhar. Veja, e a Bíblia diz que seriam tão parecidos que, se possível, enganaria até o eleito. Agora, o eleito, a religião não pode enganar, porque é promessa de Deus. Se você ficar na palavra de Deus, não existe, irmão. Não existe cargo, não existe nada que vá te enganar. Agora, quando você olha para a palavra, Amém. que nem o irmão hoje aqui, ele falando para mim, conheço há muito tempo aquele irmão, andamos juntos. Ah, não, irmão, o irmão se escandaliza com aquelas imagens dentro da igreja, com a foto de Hoffman. Ah, não, eu não me escandalizo. Eu disse, é porque tu é um deles. Veja, é porque você consente, então você é transgressor. Veja. Ah, irmão, não, eu não me escandalizo. Claro que não, é porque então tu é um deles, porque tu tem o mesmo espírito. Se a Bíblia diz, é mandamento de Deus, não faça. Como é que eu vou fazer? Não furtarás. Então eu vou roubar, também não é pecado? Se tem imagem não é pecado, então eu vou roubar, não é pecado também? Então adulterar não é pecado? Mentir não é pecado? Dar falso testemunho não é pecado? Nada mais é pecado então? Veja. Ah, não, meu irmão se escandaliza com o Hoffman, com a foto do profeta. Eu digo, não, pode botar a foto do profeta lá, porque é original, mas não no púlpito. Vou botar uma foto do profeta aqui, onde vocês vêm aqui orar e vão se joelhar diante da foto de um homem. Isso é paganismo. Esse púlpito, ele é lugar, irmão, de Deus. Ele é lugar de Deus no homem, no dom, porque Deus deixou os dons, mas para nós usarmos eles com diligência. O que a Bíblia diz? Apresenta-te a Deus com um culto racional. O que é racional? É você agir com juízo, não é agir que nem um irracional. Não é verdade? Ah, irmão, então é porque tu é um transgressor igual eles. Então tu não é diferente deles. Porque, veja, o próprio profeta ele diz que a virgem tola sai da mensagem. Veja, por quê? Porque deixaram de, irmão, para quê? Mandamentos, irmão, nunca foram e nunca vão ser revogados. Deus nunca revogou os mandamentos, ele simplificou para 2. Se eu amar o meu próximo, eu não vou te roubar, não vou te enganar, não vou cobiçar tua mulher, tu não vai cobiçar a minha. Não, veja, está tudo em paz. E amando a Deus sobre tudo. Veja. Agora, se eu não honro os mandamentos, irmão, não venha me dizer que você é um cristão, porque está te faltando. Está te faltando, veja. Se alguém diz, eu conheço a Deus, São João, primeiro evangelho de São João, para nós encerrarmos. Primeiro evangelho de São João, capítulo 2, versículo 3.
Aqui. É bom que você anote isso, irmão. Veja. Veja bem. Olha. Primeira Epístola de São João, capítulo 2, versículo 4. Veja. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E isso é o apóstolo do amor, João, que está falando. Se tu conheces, se tu diz, eu conheço Deus, porque Deus, e tu não guardas os mandamentos, tu é um mentiroso. É a Bíblia quem o diz. O que Jesus disse? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Amém. Aonde foi que o apóstolo Paulo ou qualquer discípulo disse que o domingo é dia de descanso? Não, descanso físico. É o sábado. Agora, o nosso descanso espiritual é Cristo. Nós estamos no descanso espiritual. Nós saindo daqui é gozo eterno. Agora, enquanto nós estamos aqui, o sétimo dia é o dia do Senhor para repousar. Santificou. Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. Não aquele sábado farisaico, que não podia ajudar um irmão, tinha que ficar, não. Isso o Senhor Jesus aboliu. Ele mostrou isso, veja, não só curando aquela irmã corcunda, o irmão da mão mirrada, Deus fez, veja, e eles odiavam Jesus. Por quê? Porque Jesus quebrou a lei cerimonial do sábado, não o sábado. Aquela mesma lei que Jesus quebrou, quando ele disse, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Mas a lei de Moisés manda apedrejar. Pois é, mas eu estou dizendo que não, aqui não estou abolindo. São as leis cerimoniais, 613 pontos. A única que fica é o sangue. Não coma o sangue. Não come carne sacrificada. E não coma carne sacrificada a ídolos. Não coma. Pronto. O resto, coma de tudo que puser na tua frente. Não pergunta nada. Menos o sangue, a carne sufocada e a carne sacrificada ao ídolo. Coma de tudo. Aí você vem me... irmão, por favor. Você está entendendo? Porque a Bíblia, para que você precisa, irmão? O manual do Filho de Deus é a Bíblia. Amém. Amém, pronto. Amém. Mas, Senhor, a lei de Moisés manda, não, olha, esse era um artigo do adultério. Adultério, morte e apedrejamento. Não, quem não tiver pecado, veja, ali Jesus quebrou a lei cerimonial, não. Peca, se arrepende, vai e não peques mais. Veja, sábado, teu vizinho precisar de ti, vai ajudá-lo. Não precisa ter medo, porque essa é a lei. Essa é a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo. Se você ama o teu próximo e você fica com uma doutrina de mentira, com um batismo que não é bíblico, com uma ceia que não é bíblica, com mulheres no púlpito, sem santificação, usando roupa masculina, ei, pare, sai dela, povo meu. Veja, Jesus não veio dar um espetáculo na cruz, Jesus veio para nos colocar na vereda dos justos. E como eu sou justo? Em Cristo Jesus. É a única condição. Amém. Veja, se tu diz que conhece a Deus, aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os mandamentos é mentiroso. Veja. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. O Senhor não poupou. O Senhor foi objetivo. O Senhor foi claro. O Senhor foi muito claro, Pai. Amém. Para que nós hoje venhamos nos dar o luxo de se deixar enganar por aproveitadores. Pessoas que nunca foram chamadas, nunca foram enviadas por Ti, Pai, para pregar a palavra de Deus. Ó Senhor, e se houver uma delas me ouvindo ou me assistir, Pai querido, ela vai ver ela vai lembrar, Pai, do que o Senhor está falando através deste inútil servo, Pai.
é a tua palavra, e não um dogma, não um catecismo, mas a tua pura e santa palavra. Por isso nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai Celestial. Ó Deus, cure os enfermos. Amém. Pai querido e santo, livra-nos, Senhor, dos acidentes naturais, mecânicos, humanos, do homem fraudulento, do homem sanguinário. Ó Deus, e dai-nos força, virtude, Pai, prazer em te servir, pois te pedimos para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abençoe um ao outro e até sexta-feira, se Deus quiser. Deus os abençoe.